Fala, meus curiosos! Hoje nós vamos descobrir que cada solo carrega uma história, carrega um motivo pela sua coloração. Então já sabem. Senta que lá vem. Ciência. O solo, meus curiosos, é como se fosse um livro. Eles nos contam uma história. Geralmente, quando nós olhamos no solo, nós não vemos muitas coisas. Nós achamos que é algo normal. Mas para um geólogo, o solo ele vai contar não somente uma história, mas ele vai falar para a gente sobre milhões de anos atrás, como era a nossa Terra há muitos e muitos anos atrás. E cada camada do solo vai nos contar uma informação sobre o clima, sobre a vegetação, sobre os rios, as rochas, os organismos que viviam ali naquela época e até mesmo sobre os povos antigos. E é por isso que o solo ele é um registro natural, porque ele nos passa informações sobre como a Terra era e, além disso, nos passa informações sobre diversos organismos que participaram desse processo da formação das rochas, da formação dos nossos solos. Imagina cortar um bolo. Cada fatia, cada peça desse bolo nos conta uma história. Cada camada conta uma parte da receita. O solo, ele funciona exatamente assim. Cada camada vai nos contar um pouquinho mais sobre a nossa Terra. E de onde vem essa coloração do solo? A cor do solo depende principalmente de 3 fatores. O primeiro deles, os minerais presentes. O segundo, a matéria orgânica. E a terceira, a presença de água e oxigênio durante milhões de anos. É como se fosse uma receita. A gente mistura ali diferentes ingredientes e no final nós temos uma coloração do solo. E o grande artista dessa pintura é o ferro. Quando o ferro ele entra em contato com o oxigênio durante milhões e milhões de anos, ele vai oxidar. Assim como acontece com um portão quando ele está enferrujando. E essa oxidação produz minerais avermelhados. E é exatamente isso que deixa boa parte dos solos brasileiros com aquela cor avermelhada, conhecido também como solo do pé vermelho. Terra vermelha, então, é como se fosse uma grande ferrugem natural, só que formada ao longo de milhões de anos. Agora vamos falar do estado de Minas Gerais. Talvez esse seja o melhor exemplo da famosa Terra Vermelha. Não é uma coincidência que o próprio nome do estado tenha referência às minas. Grande parte de Minas Gerais está hoje sobre um solo extremamente rico em ferro. Por isso é tão famosa pela mineração. Ao longo de milhões de anos, o clima tropical quente e úmido promoveu um intenso processo de intemperismo, ou seja, alteração química do solo. Os processos de intemperismos, eles são diversos. E quais são esses fatores? A água, o vento, isso tudo traz pra gente uma mudança do solo e com o passar dos anos esse intemperismo ele é intensificado. E durante esse processo, materiais mais solúveis foram sendo removidos com o processo, por exemplo, da água, das chuvas. Porém, enquanto isso, os óxidos de ferro, eles permaneceram no solo, intactos. Então, eles continuam sendo acumulados durante milhões e milhões de anos. E o resultado é aquela coloração bem avermelhada nos solos mineiros, que todo mundo já deve ter visto pessoalmente ou até mesmo durante alguma viagem. Em locais como o quadrilátero ferrífero, essa relação ela é ainda mais evidente, pois a geologia é denominada por formações ferríferas extremamente antigas. Justamente essa riqueza mineral que faz com que Minas Gerais seja um polo da mineração, importante não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. E essa mesma geologia que colore os solos, ela também concentra minérios importantes, como o ferro, o ouro e o manganês. Mas calma lá, meus curiosos.
o Brasil ele tem colorações diferentes do solo de região para região. Vermelho ele não é o único protagonista. No Cerrado, por exemplo, predominam-se solos avermelhados e vermelhos amarelados, ricos em óxidos de ferro. Já na Amazônia, além dos latossolos avermelhados, encontramos áreas de solos muito claros e arenosos, extremamente pobres em nutrientes. No Pantanal, as variações do nível da água criam solos acinzentados devido à falta de oxigênio em determinados períodos do ano. Em partes do sul, solos derivados de rochas basálticas também apresentam coloração avermelhada e uma alta fertilidade relativa. Já em áreas litorâneas, solos arenosos, ricos em quartzo, costumam apresentar tons claros quase brancos. E será que essa mudança de cor, ela indica para nós alguma relação com a fertilidade? Que, meus curiosos, vem um mito muito comum. Muita gente acredita que a terra vermelha ela é mais fértil que outras. A cor ela indica principalmente a composição mineral e o grau de intemperismo, que é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a degradação e a decomposição das rochas na superfície da Terra. Um exemplo, a chuva, o vento, a temperatura, entre outros. Muitos latossolos vermelhos brasileiros são bastante intemperizados e naturalmente pobres em nutrientes. E eles se tornam altamente produtivos graças à ciência e à tecnologia por trás da agricultura tropical, com a correção da acidez, adubação e o manejo adequado, é claro. Ou seja, meus curiosos, a agricultura brasileira ela não prosperou somente porque o solo era extremamente rico, era extremamente fertilizado. Muito pelo contrário. A agricultura brasileira ela só conseguiu ir para frente graças à ciência, à tecnologia e aos pesquisadores que estudam as melhores formas de passar, de plantar, de cultivar determinadas plantas em diferentes solos. Ou seja, ela prosperou porque a ciência, porque os seres humanos aprenderam a trabalhar com diferentes tipos de solos. E como será que os cientistas descobrem sobre isso? Você já reparou quando você faz um buraco no solo, você percebe diferentes camadas? Então, os cientistas aproveitam essas exposições naturais ou escavam trincheiras para conseguir estudar o perfil do solo, estudar essas camadas de colorações diferentes presentes no solo. Então, eles analisam cor, textura, tamanho dos grãos, minerais, matéria orgânica, pH, capacidade de retenção de água e composição química. Além disso, com o avanço da tecnologia, hoje nós temos também satélites, drones, sensores espectrais e técnicas laboratoriais como difração de raio-x e fluorescência de raio-x para identificar esses minerais presentes no solo. No Brasil, instituições como a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz são referências em pesquisas sobre solos tropicais. E existe, meus curiosos, uma terra diferente no Brasil. Pois é, ela é conhecida como a Terra da Amazônia. E é um solo que intriga diversos pesquisadores e cientistas da área. E o mais curioso é que ela não foi criada pela natureza e foi construída pelos povos indígenas há centenas ou milhares de anos atrás. Misturando carvão vegetal, restos de alimentos, cerâmica quebrada e matéria orgânica, esses povos então criaram um solo muito mais fértil do que os solos naturais da Amazônia. E hoje, os pesquisadores já estão estudando esse sistema para poder desenvolver técnicas agrícolas mais sustentáveis e até estratégias para a captura do carbono. Ou seja, o conhecimento ancestral pode ajudar a resolver até mesmo os problemas modernos.
Pois é, meus curiosos, cada cor representa milhões de anos de transformações geológicas, químicas e biológicas. A Terra Vermelha em Minas Gerais conta a história sobre o óxido de ferro, sobre a oxidação do ferro. Já os solos mais claros revelam a predominância de quartzo e intensa lixiviação. Já os solos mais escuros mostram para nós a riqueza da matéria orgânica. No caso da Amazônia, o legado das civilizações antigas. Da próxima vez que você estiver viajando pelo Brasil, viajando por diferentes estados, reparem a cor do solo. E lembrem-se que vocês não estão vendo apenas uma paisagem diferente. Você está olhando para uma página da história do nosso planeta. E aí, meus curiosos? Comenta aí então qual é a cor do solo na região ao qual você mora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com uma pessoa que também é muito curiosa e já parou para pensar nessa questão da diferença entre a coloração dos solos brasileiros. E se você ainda não segue a nossa página no Instagram e no TikTok, convido todas e todos vocês a conferirem. Nós temos vídeos com bastante frequência e, claro, deixa seu like, compartilha com uma amiga, com um amigo que gosta desse conteúdo, porque é aquilo, os meus curiosos, ciência boa é ciência compartilhada e explicada com um cafezinho.